Olá, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos falando acerca da lição de número 3, que tem como título Ordenança para congregar e prestar culto racional. Vamos lembrar que durante esse trimestre estamos falando acerca das ordenanças, sendo que a revista ela está usando a palavra ordenança num sentido mais genérico, como de mandamentos. Vamos lembrar que dentro da teologia sistemática, mais especificamente a palavra ordenança, ela é utilizada para dois atos, o batismo e a Santa Ceia, que nós já analisamos nas duas primeiras lições. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários, tire suas dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final. O texto áureo nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verdade aplicada. Uma característica marcante do nascido de novo é o desejo de estar reunido com o povo de Deus. Os textos de referência nós encontramos no Salmo 84 e em Hebreus 10, 25. Salmo 84, vamos pegar aqui os versículos 3, 4 e 10. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente, porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferi estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Vamos aqui tirar algumas dúvidas preliminares. Congregar significa adorar junto. Sabemos que prestar culto a Deus, nós não precisamos e não devemos depender do templo. Nós podemos e devemos adorar a Deus em todos os lugares. Agora, quando se fala de congregar, de estar junto, o grande objetivo de nós adorarmos a Deus no templo é justamente mostrar essa comunhão. Essa comunhão, ela não é possível estando, por exemplo, assistindo um culto simplesmente pela internet, simplesmente em casa. Sabemos que existem pontos de pregação em casas e que a Assembleia de Deus especificamente cresceu muito com esses pontos de pregação. E quando nós pesquisamos na Bíblia, as primeiras igrejas eram em casas. Somente por volta do ano 200 é que o cristianismo passou a ter templos. Agora, mais uma vez nós enfatizamos, a necessidade de congregar é para que nós possamos experienciar a comunhão uns com os outros. Então, aqui na introdução, muitos deixam de congregar por qualquer motivo. As dificuldades e lutas da vida jamais deverão ser empecilhos ou desculpas para alguém deixar de participar das atividades da igreja. Então, aqui no primeiro tópico, não deixando de congregar. As palavras carral, precisa fazer uma emenda aí no texto da revista, não é garral, é carralo, que é uma palavra hebraica traduzida como assembleia. E edá, congregação, são termos mais frequentes usados para designar uma reunião de Israel com propósito religioso. Uma outra palavra é sinagogué, no grego, que geralmente traduzia ou edá ou carral. A palavra no grego que foi utilizada no Novo Testamento, especificamente para falar dessa congregação dos salvos, a igreja, é justamente eclesia. Sinagogué, ela só é utilizada numa passagem de Tiago. Como a palavra sinagogué foi apropriada pelo judaísmo, então, para evitar as confusões, o Novo Testamento celebrizou a palavra
eclesia, que veio dar na nossa língua igreja. Mas tem uma palavra, tem um versículo lá em Tiago, em que aparece no grego a palavra sinagogué, se referindo à igreja. Isso é um detalhe importante. Carralo seria a palavra mais adequada, que mais se aproximaria dessa ideia de congregação. Tanto é que no hebraico moderno, a mesma raiz de carralo deu origem a querrilá, que é como no hebraico moderno se refere à igreja. A definição de português para congregar é ficar junto ou juntar-se, reunir-se, ligar-se, misturar-se, agrupar-se para cobertura espiritual, para adorar em conjunto. Por isso que o salmista diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E num outro salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, a ideia de congregar é justamente você participar juntamente com seu irmão dessa adoração, desse culto coletivo. 1.1. O que significa a igreja e a sua missão? Igreja significa a união de todos aqueles que foram escolhidos e chamados por Deus, os quais, pela ação do Espírito Santo, creem que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus que foi enviado a este mundo para redimi-los de seus pecados. E é por isso que a igreja é definida como sendo o corpo de Cristo e Cristo como sendo a sua cabeça. Vale aqui salientar, a igreja, ela é única. A igreja com letra maiúscula, ela é única. Deus ele não possui várias igrejas. Agora, essa igreja única que está espalhada em todos os lugares, em todas as épocas, em todos os tempos, ela tem a sua manifestação visível através das congregações locais, que no Novo Testamento recebem também o nome de igreja. E aí na língua portuguesa, para diferenciar, quando está se referindo a essas igrejas locais, a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica e assim por diante, se utiliza a palavra igreja com letra minúscula. Então a igreja única, a igreja que está espalhada por todos os cantos, e essa igreja que é chamada de a Universal Assembleia dos Santos, lá em Hebreus, capítulo 12, essa igreja, ela é invisível, uma vez que, como a igreja é composta apenas por aqueles que creem sinceramente em Jesus Cristo, somente Deus sonda os corações e sabe quem são os sinceros. Dentro da igreja invisível, você não tem como diferenciar o joio do trigo. Agora, as congregações locais, as igrejas locais, nós temos presente a igreja única, invisível, misturada com aqueles que estão participando, mas cujos corações, infelizmente, não são sinceros. É justamente o joio no meio do trigo. 1.2. Antes de nós irmos para o subtópico 1.2, lembrando que a palavra eclesia quer dizer chamados para fora. Essa palavra era utilizada no grego clássico para falar acerca da ocasião, especificamente na cidade de Atenas, que é o berço do regime democrático. Então tudo era decidido através do voto popular, e aí havia uma reunião, uma assembleia em céu aberto para deliberar se iriam entrar em guerra e etc e tal. E ia um arauto, quando precisavam fazer isso, para fazer a convocação para essa assembleia, a eclesia. Então ia um arauto de casa em casa, chamando os cidadãos para fora de suas casas, para que eles pudessem se dirigir então ao local aonde seria realizada a assembleia. 1.2. Os que habitam na casa do Senhor são bem-aventurados. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos! A minha alma está ardente, anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Ele disse também que preferia estar à porta da casa do Senhor, habitar nas tendas da impiedade. Esteja na casa do Senhor com espírito voluntário e com alegria no coração. Isso também é importante. Embora seja importante você estar congregando, você participar dos cultos regulares no templo, para Deus de nada adianta se você está ali, mas o seu coração, o seu espírito não está. Então é necessário que você esteja de fato sentindo alegria
por estar ali congregando, adorando juntamente com os irmãos. O subtópico 1.3, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Aqui podemos contemplar com destaque para a ênfase horizontal, ou seja, uma atenção para outros homens, a amizade e a união com os nossos semelhantes que servem o mesmo Senhor. O texto hebraico desse salmo é bem interessante. Ele diz assim: como é bom e como é suave que os irmãos vivam em uma união bem firme, uma união bem estabelecida. Não pode ser uma união fraca, com elos fracos, mas uma união bem forte. E isso é proporcionado pelo Espírito Santo quando nós estamos adorando a Deus em conjunto. Fazendo então um balanço do primeiro tópico, eu ensinei que a palavra de Deus nos esclarece que precisamos congregar. Isso aqui é um fato bíblico. Eu não estou nem abordando a teologia sistemática, dogmática, mas a teologia bíblica fala da necessidade de congregar. Lá em Hebreus 10, 25, não deixar a congregação significa não deixar de congregar. Sabemos que às vezes, não por motivos fúteis, mas às vezes por motivos de força maior, como você morar muito longe e etc e tal, às vezes a pessoa precisa mudar de congregação e às vezes até mesmo de igreja. O importante é que você tenha a percepção de que não importa aonde você esteja congregando, você faz parte da única igreja de Cristo que está espalhada em toda a terra. Não importa a denominação, não importa a congregação, mas temos que ter a percepção de que somos uma única igreja. Lembremos, naquele grande dia, Jesus não vai perguntar se eu sou assembleano, batista, presbiteriano, mas se eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Vamos então ao tópico 2, não perdendo o desejo de congregar. 2.1. Consequências ao deixar de congregar. Ficamos mais vulneráveis às astutas ciladas do inimigo. Deixar de congregar já é uma cilada do inimigo. Perdemos a comunhão dos irmãos. Isso é o pior. Porque, volto a dizer, o mais importante quando você está participando dos cultos no templo é exercer essa comunhão. Deixamos de participar da ceia do Senhor, isso é outra questão. Falamos isso na lição 2. Reveja, o objetivo da ceia do Senhor é justamente celebrar essa comunhão horizontal. Estar no templo para celebrar essa comunhão horizontal. Deixamos de trazer todos os dízimos à casa do tesouro e a glória que desce na igreja não desce em qualquer lugar. Deixamos de participar dos cultos em conjunto e de estimularmos uns aos outros. Deixamos de ter um pastor que vela pelas nossas almas e que é o nosso guia. A palavra ali em Hebreus 13:17 fala justamente sobre isso. Um guia, aquele que lidera. Ali poderia até ser traduzido como líder. Então é uma palavra mais abrangente do que pastor, porque pastor no grego é poiemen, e ali aparece uma outra palavra grega que poderia ser traduzida mais especificamente como líder, para lembrar que um pastor não é simplesmente aquele que, entre aspas, dá ordens, mas ele inspira, ele guia, ele lidera o seu rebanho. E continuando aqui, ficamos sem um pronto socorro ou uma UTI para as horas de coma espiritual. Quando o crente começa a deixar de frequentar a igreja, logo vêm as suspeitas. Aqui deixa eu fazer um adendo. Se um irmão deixa de frequentar, não tem que ficar fofocando, falando mal, preciso orar e, se eu tenho possibilidades, visitar esse irmão. Alguém na igreja, caso o pastor esteja impossibilitado de ir pessoalmente, alguém na igreja precisa visitar e não ficar falando mal, apenas ajudando, entre aspas, a destruir a ovelha que já está doente. Perder as reuniões é perder as bênçãos espirituais. Vamos lembrar que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar e receberam assim o batismo no Espírito Santo. 2.2. Por que alguns abandonam a igreja? Porque dão ouvidos a conversas estranhas à vontade de Deus, porque a fraqueza toma conta deles e eles são levados pelo vento, porque pensam que são os mais perseguidos. Deixa eu só fazer um adendo aqui.
nós precisamos cuidar, velar pela nossa vida espiritual, para nós não nos esfriarmos. Então, são muitas questões que levam alguém a deixar de congregar. Mas vamos prestar atenção para que nenhum de nós sejamos a causa para que um irmão se desvie. É bem certo que cada um responderá por si. Ninguém deve culpar o outro. Eu me desviei ou deixei de ir no templo por causa de fulano A, B ou C. Então ninguém pode jogar a responsabilidade no outro. Porém, que eu não seja a causa para que o irmão se desvie. Porque nesse caso, aí Deus vai cobrar de mim. 2.3. Aprendendo com o exemplo de Jesus. Era costume de Jesus estar nas sinagogas para a leitura da palavra de Deus. Estava sempre presente no templo, como também os seus discípulos. Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Jesus foi apresentado no templo. E vamos lembrar que o primeiro milagre apostólico, ele ocorreu quando Pedro e João subiam ao templo. Fazendo então um balanço do tópico 2, eu ensinei que o culto não é para o homem, mas sim para o Senhor Deus. Isso também é importante. Existem pessoas que às vezes têm o desejo único e exclusivo de ir no templo para mostrar uma roupa nova apenas, para mostrar os seus talentos, para se mostrar. Vamos lembrar que o primeiro objetivo é de estarmos fazendo um culto congregacional junto com os irmãos. Não estamos ali para disputar com os irmãos, não. Que o espírito desse culto congregacional que está lá no bojo das origens da Assembleia de Deus possa ser resgatado. Agora indo para o tópico 3, oferecendo um culto racional. Paulo, ele fala muito lá em Romanos 12 desse culto racional. Racional é ligado à palavra lógico. Então, um culto que não é movido única e exclusivamente pelas emoções. Aqui vale um adendo muito importante. Nós somos espirituais, somos sensíveis ao Espírito Santo e é através do nosso espírito que sentimos a atuação do Espírito Santo. Só que o espírito está muito ligado à alma. A alma e o espírito constituem a parte imaterial do homem, enquanto que o corpo é a parte física. O homem é composto por corpo, alma e espírito. A alma é a sede das emoções. Não é errado nós nos emocionarmos. Nós precisamos extravasar nossas emoções, sim, mas tome cuidado para que o seu culto não fique apenas restrito às emoções, porque se você restringe o seu culto apenas ao emocional, ao terminar o culto, você fica vazio. Isso é um adendo extremamente importante. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrificar a vontade da carne para fazer a vontade de Deus. Lembre da oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Da mesma forma que nos céus os anjos celebram a vontade de Deus, que assim nós façamos aqui na terra. 3.2. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Deus não está atrás de adoração forçada, coagida, por isso ele deu livre arbítrio ao homem. O Senhor não se entusiasma com coreografias ou expressões externas que não partem do coração. Então deixa eu só, mais uma vez, salientar. O culto lógico é um culto que aberto à espiritualidade, sem prescindir do emocional. Nós não somos máquinas frias para prescindir do emocional, mas o culto lógico, racional, significa que eu nunca devo abrir mão da razão. Por exemplo, nós temos assistido muito isso pela internet, de manifestações estranhas, em que você percebe que ali não há Espírito Santo. Falar, por exemplo, de unção do pica-pau, isso não tem apoio bíblico nenhum. Então nós precisamos não abrir mão do racional. Ser pentecostal, ser espiritual, não é abrir mão da nossa razão. 3.3. Só ao Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Nós adoramos a Deus.
Amamos pessoas e gostamos de coisas. Jesus disse isso ao ser tentado no deserto pelo diabo. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Nós precisamos adorar só ao Senhor nosso Deus, o único que pertence toda a glória, toda a majestade, todo o louvor, toda a adoração. Não posso ir ao culto somente por causa de cantor tal, só por causa de pregador tal. Só vou no culto se fulano pregar. Só vou no culto se fulano estiver ali adorando. Não, eu preciso ir ao culto para adorar a Deus. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Que Deus abençoe e que nós possamos ter igrejas e, consequentemente, cultos abençoados, cheios do Espírito Santo de Deus.